Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Biel, traga uma aguinha para mim. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade. Traga uma aguinha para mim. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu tava tomando água, gente, que a minha garganta tá seca e toda hora eu tenho que tomar água. Eu tenho uma alergia com a garganta seca. Então vamos lá. Vamos meditar o trecho do dia 2 de abril de 1917. E até a noite tá dando barulho, mas não tem problema não. Vamos que vamos. As penas da purificação de Jesus são penas divinas. Estava me lamentando com meu sempre amável Jesus de suas habituais privações. E lhes dizia: meu amor, que morte contínua. Cada privação tua é uma morte que sinto, mas morte tão cruel e impiedosa que enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz morrer. Eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. E o bendito Jesus veio por pouco tempo e me apertando ao seu coração me disse. Então, a Luísa estava se lamentando, né, das privações, né, das purificações, das mortificações que Jesus estava deixando ela passar. E aí ela fala para ele: mas Senhor, como que o Senhor permite, né, essas mortes? Tipo assim, como se ela dissesse assim, olha só o que ela fala aqui, ó. Meu amor, que morte contínua. Estava me lamentando como eu sempre amava Jesus de suas habituais privações. Então, já era uma coisa que era habitual, mas a Luísa nunca se acostumava, né? E lhes dizia: meu amor, que morte contínua, cada privação tua é uma morte que sinto, mas morte tão cruel e impiedosa, né? Ela achava que era tão cruel e impiedosa que enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz morrer, né? Porque era a morte da mortificação, era a morte da vontade humana dela, né? Para tirar todo o resto do humano, para ficar só o divino. Não era morte assim para ela morrer, né? Era ele purificando ela, né? E aí ele usava muito essas privações para fazer ela morrer, né? Eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir em me ver sofrer
tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. Eu falava muito isso com Jesus. Eu falava, Jesus me... Nossa, gente, nossa, Jesus deu muito essas penas de morte para mim, sabe? Muito, muito mesmo. Várias, não foi só uma vez não, várias, porque eu era, cheia de mimimi, suportável. E aí Jesus me deu muito essas mortes, eu ficava falando, ai, que eu não aguento mais, né? Porque era a morte da minha humanidade, eu ficava, nossa, meu Deus. E aí, hoje eu entendi uma coisa que foi muito importante para mim, né? No trecho que eu li do Livro do Céu sobre a mortificação, né? Que a mortificação é uma virtude também, então a gente tem que se acostumar com a mortificação, né? E quando a gente não acostuma, não aceita a mortificação, aquilo causa um mau humor, né? Causa uma guerra dentro da gente. Aí eu entendi que a guerra que dá entre a vontade humana e a vontade divina é quando a pessoa não aceita a vontade divina, quando a pessoa não aceita que não tem aquela virtude, né? Quando eu não aceito que eu não sou paciente, né? Quando eu não aceito, agora quando eu aceito que eu não sou paciente, e eu falo, Senhor, me ajuda, é o Senhor junto comigo, porque eu não consigo sozinha. Aí ele trabalha na nossa alma, mas enquanto a gente fica mal-humorada e a gente não consegue viver essa virtude da mortificação, que eu entendi isso hoje, né? Da mortificação, a gente não consegue, e aí vira aquela guerra dentro da gente. E eu tinha muito essa guerra, muito, né? Aí ele fala, ó, e depois me fazer viver ainda, e o bendito Jesus veio por pouco tempo, e me apertando ao seu coração me disse, aí ele vai falar com ela, ele aperta ela o coração dele, e vai falar com ela, minha filha, abraçar-te ao meu coração e toma vida. Abraça-te ao meu coração, ele fala para ela. Minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida. Saiba que apenas a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala, é poder me enfrentar e pode me enfrentar é a pena da minha privação, tá vendo? Então, olha, vou voltar de novo para a gente poder entender, ó. Minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida, porque ela estava cansada, né? Então ele fala, minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida, né? Fica aqui, é como se ele dissesse assim, fica aqui no meu coração e recebe a vida para você entender, né? Tipo isso. Saiba que a pena mais satisfatória, né? A pena mais satisfatória para Jesus, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar, é a pena da minha privação, né? É a gente aceitar passar essa privação, passar a aceitar essa mortificação, né? Passar a aceitar as demoras de Deus naquilo que a gente muitas vezes não entende, né? Hoje eu vim entender mais claro isso, hoje, sobre essa questão da mortificação hoje, né? Mas será que foi porque Jesus não já tinha falado? Já, só que às vezes aquele véu ainda não se abre, né? E aí a gente precisa, né, que esse véu se abra. Aí ele fala, porque é pena divina, né? Então, a privação dele é pena divina, era uma pena divina para ela. Era para poder divinizar ela, né? Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade. Então, nós estamos unidos a ele, porque é pena divina, né?
Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade, né? Então, quando a gente passa por essa privação, né? Uma privação de algo que Jesus pede. Eu lembro que uma vez eu passei por uma privação muito grande de Jesus, né? E ele pediu para mim passar, né? Por essa privação. E eu passei. Foi uma coisa assim muito forte, né? Foi uma coisa também que mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida, né? Foi essa privação que ele permitiu, né? Que eu passasse, né? Por isso que ele fala, ó, porque é pena divina, você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos junto em minha humanidade. E à medida que as almas se perdem, rompem estes elos, tá vendo? E à medida que as almas se perdem, né? Quando as almas se perdem no pecado, na sua própria vontade, rompem estes elos. E eu sinto por isso uma dor, né? Então, quando uma alma se perde, ele sente uma dor, como se me arrancasse um membro do outro. Olha, é tão forte que ele se sente como se arrancasse um membro do outro. Agora, quem pode me unir estes anéis? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas da minha privação. Então, as penas que os filhos da divina vontade passam, as mortificações, servem para unir as almas, né? Para unir as almas a Jesus, para trazer as almas de volta para Jesus. Então, todo sofrimento que um filho da divina vontade passa, une essas almas, mas tem uma coisa, tem que, se a gente tiver consciência que nós vamos ser esse elo para trazer essas almas de volta, através da nossa privação, né, daquilo, aceitando tudo que ele permite que a gente passe, né, e vendo tudo isso de forma universal, como eu já falei até num vídeo sobre isso, né, como um todo. Porque ó, a privação, porque é divina, minha pena pela perca das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina, tá vendo? Porque é divina. Minha pena pela perca das almas é divina. Então, a pena que Jesus sente pela perca das almas é divina, não é humana, né? É divina. A pena na alma que não me vê, não me sente, é divina, tá vendo? A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de formar as almas desvinculadas. Olha, de tomar as almas desvinculadas. Então, assim, se a gente passa essa privação de de não ver Jesus, né? Tinha muitas pessoas que viam. A gente não vê, né? Às vezes a gente não sente, né? Essa pena é divina. É uma pena divina. E é como se fosse um elo, né? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo explicar com palavras, né? Jesus explicar, né? Para vocês poderem entender. É tipo assim, a gente passa pelaquela privação de não sentir Jesus, né? É uma pena divina. Então,
A pena de não ver e não sentir Jesus é divina, como as duas penas, tanto de não ver e não sentir são divinas, né? E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Então, assim, imagina assim, um filho da divina vontade, ele está passando por um período de não ver, não sentir. Quando a gente fala desse não ver, é justamente as verdades que ele está falando, que a gente não vê. Fica aquele embaçado, a gente não sente, né? A gente não sente essas verdades, né? Isso é uma privação também, né? Isso é uma privação muito forte da gente não ver, da gente não sentir, né? E essas duas, né? Penas se tornam divinas, né? Mas serve, né? Mas é como se fosse assim, um antídoto, né? Dá poder, né? Porque ele fala aqui, ó. Porque é divina. Minha pena pela perca das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Então, quando a gente aceita passar por essas penas e entende isso, a gente está vinculando as almas que foram desvinculadas à humanidade de Jesus, que se perderam, né? Estão caminhando suas vidas sem Jesus. E aí os filhos da divina vontade faz essa parte, né? Passa por essas privações que são penas divinas, né? De não ver, não sentir, né? Não entender, né? Minha filha, te custa muito minha privação? Ele fala. Então, se te custa, não tenha inútil, tá vendo? Uma pena de tanto custo. Então, ele não quer que essa pena, que tipo assim, que a pessoa passe por uma privação e que seja inútil, né? Que a pessoa não consiga entender num todo que aquela pena ali, aquela privação é para ser ofertada para vincular as almas novamente à humanidade de Jesus, né? Assim como eu te faço dom dela, não a tenhas para ti, tá vendo? Mas fala, né? Mas fala voar no meio dos combatentes e arrancar as almas do meio das baias e encerre-as em mim, né? Então, tipo assim, então a gente aceita essa pena e sai como esses combatentes, né? Que vai combater de uma forma espiritual. A gente não vai fazer essas penas ser inútil, né? A gente não vai pegar os sofrimentos que a gente passa, qualquer tipo de privação que a gente passe, né? A gente não vai pegar aquilo para fazer inútil, né? Mas a gente vai pegar tudo para um bem maior e nós vamos nos tornar esses combatentes que vai vincular todas as almas à humanidade de Jesus, né? Vai fazer com que essas almas se encerrem-se nele. Olha, e como fechadura e selo, põe a tua pena e depois a tua pena faz girar por todo o mundo, para fazê-la pescar almas, tá vendo? Então essa privação, a mortificação, não é para a gente desperdiçar, não é para a gente reclamar, né? Mas é para ser uma arma de pesca, né? É como se fosse uma isca, a gente tá ali pescando, né? E aí tem aqueles peixes que são difíceis de ser pescado, né? Difícil de entrar na rede. E aí a gente pega e joga mais iscas e aqueles peixinhos caem, né? Pesca almas e conduzi-las novamente a todas em mim, né? Então é isso que Jesus quer de nós.
E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Né? Então, a gente tem que entender que essas situações, eu demorei muito para poder entender essas penas, né? Que essas situações que a gente passa, essas mortificações, né? Esses pequenos desgostos que a gente passa, se a gente vê isso tudo como divino e a gente ofertar e colocar de maneira universal, né? A gente se torna essas pessoas combatentes que saem nessa rede de pesca, né? Que vai ali em ordem de batalha, né? Para poder fazer com que essas almas que se perderam, que se desvincularam da humanidade de Jesus, volte. Por isso que ele fala para ela, Luísa, não torne inútil, né? Já que isso é tão doloroso para você, passar por essa pena de ficar sem mim, não torne inútil. Pega essa pena, né? Pega isso que você está passando, essa privação que você está passando de mim e veja como um todo, de uma forma universal. Use como, é como se eu dissesse assim, use como uma pesca, né? E a gente vê assim que essa forma de pesca que a gente pode passar é o jeito que a gente passa pelas privações, pelas penas, pelas privações com Jesus, junto com Ele, né? Porque tudo muda quando a gente passa por essas privações com Jesus, né? Tudo tem uma diferença e a gente não perde nada, tipo assim, a gente não perde uma privação, né? Um desgosto, um sofrimento, uma alegria, tudo a gente oferta como Jesus hoje explicou para mim, vendo tudo num todo, né? De uma forma universal. Se a gente tá feliz a Jesus, né? Se a gente tá sofrendo junto com Jesus, se a gente tem né? Passa por uma privação, um estado de ânimo, que esses dias Jesus me explicou muita coisa sobre esse estado de ânimo, que não é pra gente ficar parado, né? Parado no estado de ânimo, ficar lá curtindo, fica parecendo aquela pessoa quando bebe, e aí tem aquela ressaca e diz assim, eu vou ficar aqui deitado e fica jogado lá e não quer fazer nada. Não, os estados de ânimo que a gente tem é justamente pra gente caminhar, né? Pra gente não tornar inútil, né? Essas penas, né? Que ele tá permitindo a gente passar, mas pra gente tornar útil, pra gente fazer como essa isca, né? Como esse anzol lançado, né? Onde vai através e vai da nossa vara, né? Que a vara é o testemunho, nosso testemunho de vida, do que Jesus está fazendo conosco vivendo na divina vontade. E aí tudo muda, né? Tudo vai mudando. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.